Fala galera, tudo bom? Aqui é o professor Leonardo Miranda e hoje o nosso canal Exatas EMEL ele vem trazer para você uma aula bacana sobre geometria analítica, um tópico fundamental para você que é aluno de terceiro ano. Mas antes de começar, que você já se inscreva no nosso canal, que você deixe o seu like, que você se inscreva nesse projeto. Esse projeto vai contemplar as 4 exatas, os 4 grandes terrores do aluno de ensino médio, mas aqui com certeza você vai ter todo o suporte para se dar muito bem no vestibular, nas provas e no que quiser que seja que apareça para você para testar seus conhecimentos. Vamos lá. Olha só, meninos. Geometria analítica, então. Para a gente começar o nosso assunto, nós vamos ter que começar falando sobre aquilo que vai nortear todo esse conteúdo que nós vamos estar estudando. E começamos pelo chamado plano cartesiano. O plano cartesiano ele é composto por 2 retas perpendiculares entre si, 2 eixos, né? Um chamado, que a gente denomina ele de eixo X, que leva um nome especial, que você não pode esquecer desse nome, porque em muitos casos aparece exatamente esse nome, que é o chamado eixo das abscissas, ou seja, cada ponto em cima dessa reta é um ponto da abscissa. E o eixo vertical leva o nome chamado eixo das ordenadas. O eixo das abscissas é o eixo X, onde ficam os valores referentes a X, e o eixo das ordenadas ficam os valores referentes a Y. Nesse plano cartesiano, você pode ter infinitos pontos neles. E aí vem um detalhe, cada ponto nesse plano cartesiano, ele vai ser representado por um chamado par ordenado, ou seja, cada ponto vão ter 2 valores atrelados a ele. Professor Leonardo, sempre. No plano cartesiano, cada ponto vão ter 2 valores atrelados. Quais são esses valores? Como diz o nome, é um par, por isso 2. Ordenado, porque tem uma ordem que não pode mudar. E qual é essa ordem? O primeiro valor sempre vai ser referente ao valor de x e o segundo valor vai ser referente ao valor de y. Então, esse ponto A, ele vai ter um par ordenado indicando esse ponto. O primeiro valor é a coordenada em x, o segundo valor é a sua coordenada em y. Esse ponto B, a mesma coisa, é um ponto, está no plano cartesiano, então ele tem 2 valores atrelados, 2 de par, então ele tem um par ordenado. O primeiro valor refere-se a x, como o nome desse ponto é ponto B, então xb. E o outro valor é y, yb. Então, o ponto A tem o par ordenado xa, ya, o ponto B, xb, yb. Isso é muito importante. Outra coisa importante para falar do plano cartesiano é que ele é dividido em 4 quadrantes. E durante esse nosso curso a gente vai estudar, vai perceber isso. 4 quadrantes. O primeiro quadrante pega os 2 valores positivos, né? O lado positivo de x e a parte positiva de y. O segundo quadrante, ele pega a parte negativa do x, porque pega esse lado de cá, e a parte positiva do y. O terceiro quadrante, ele vai pegar a parte negativa do x e a parte negativa do y, ficaria desse lado de cá. Ó. Todos os valores desse lado estão no terceiro quadrante. E o quarto quadrante, ele vai pegar os valores positivos para o x e negativo para o y. Vai ficar todos os valores desse lado de cá do plano cartesiano. Ok? Bom, dito isso, então vamos começar a falar propriamente do que interessa para nós. Como é que eu calculo a distância entre 2 pontos no plano cartesiano? Que é um dos primeiros pontos que você estuda quando está tratando de geometria analítica. Então, para a gente falar de distância entre 2 pontos, galera, inicialmente a gente vai precisar relembrar um conceito que você viu lá no seu fundamental, que talvez você esqueceu, que é o Teorema de Pitágoras. O que esse Teorema de Pitágoras nos afirma? Bom, ele nos diz o seguinte, que se você tiver um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, lembra hipotenusa, o lado maior do triângulo retângulo, é igual à soma do quadrado dos 2 catetos. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. A ao quadrado, o A é a minha hipotenusa, é igual a B ao quadrado, B é um cateto, mais C ao quadrado, C é um outro cateto. Então, a gente vai partir daí. Dito isso, agora eu vou colocar 2 pontos aqui no plano. Coloquei o ponto A. Esse ponto A tem um par ordenado atrelado a ele, xa, ya. E tem um ponto B aqui, ó. Esse ponto B também tem o seu par ordenado, xb e yb.
Como é que eu faço então, professor Leonardo, para calcular essa distância, esse DAB? D de distância, AB é esse segmento entre A e B. Como é que eu faço para calculá-lo? Bom, galerinha, para você calcular isso aqui é fácil demais. Observa só. Esse camarada aqui é a distância entre A e B. Observa que eu posso formar um triângulo retângulo aqui. Observe só. Isso aqui é um triângulo retângulo. Quem é esse lado aqui de baixo? Bom, esse lado de baixo aqui é o tamanho desse segmento. E como é que eu calculo esse tamanho desse segmento? Você deve ter lembrado lá das aulinhas de física, ΔS, ΔT, ΔV, que é sempre algo final menos inicial. Aqui traz a mesma ideia. Se eu quero saber o tamanho desse segmento, eu pego o ponto final dele, que é o XB, e vou subtrair do XA. Esse rapaz aqui tem esse tamanho, XB menos XA. E esse segmento aqui? Bom, esse segmento aqui, ó, ele é determinado por isso aqui, ó, olha só para cá, ó. Esses dois valores aqui. Por esse intervalo, você vai fazer a mesma coisa. Começa aqui, termina nesse ponto. Então você vai pegar o YB menos o YA. Então esse rapazinho aqui tem esse tamanho, YB menos YA, e esse rapazinho aqui tem esse tamanho, XB menos XA. Quem é essa diferença então? Ou melhor, quem é essa distância? Como é que eu calculo ela? Bom, essa distância aqui, você percebe que nessa linha verde, seria a hipotenusa desse triângulo retângulo. Ora, então se você olhar aqui para o Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, DAB ao quadrado, a hipotenusa, é igual a quem? A esse cateto ao quadrado, XB menos XA, só que ao quadrado, mais, não é isso? A soma do quadrado dos catetos, esse outro cateto aqui, YB menos YA. Tá aí o Teorema de Pitágoras. Se você quiser, você pode pegar esse expoente 2 e passar como raiz quadrada. Então você mata a fórmula assim, ó. DAB é igual XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Tudo isso aqui na raiz quadrada. E está aí a fórmula de encontrar a distância entre dois pontos. Detalhe importante e que é uma dica muito interessante para você. A posição desses camaradas aqui, ó, não importa. Tanto faz você colocar XB menos XA, ou, né, vamos colocar aqui. Se você quiser trocar a posição também pode. XA menos XB ao quadrado, mais, aqui também, se você quiser trocar a posição, pode também. YA menos YB ao quadrado, tudo isso na raiz quadrada. Por que você pode fazer isso? Porque esse camarada vai ser elevado ao quadrado. Então, não importa a posição do camarada. Por exemplo, se você tivesse que o A fosse igual a 2 e o B, o XA 2 e o XB fosse igual a 5, por exemplo. Se você fizer XB menos XA e elevar ao quadrado, você vai ter isso aqui, ó. O B é 5, né? E o A é 2. A ao quadrado, 5 menos 2 dá 3, 3 ao quadrado dá 9. Se você trocar a posição, XA menos XB ao quadrado, você vai ter o seguinte, ó, o XA é quanto? 2. O XB é 5 ao quadrado. Bom, 2 menos 5 não dá menos 3 ao quadrado? E menos 3 ao quadrado dá quanto? Dá 9 do mesmo jeito. Então não importa, você pode trocar a ordem aí sem problema nenhum. Tudo bem? Você pode trocar a ordem que equivale à mesma coisa. Deixa eu colocar esse Uzinho aqui um pouco mais para cima, para ficar bonitinho aí para você. Tá? Então essa aqui é a expressãozinha para você calcular a distância entre dois pontos. Ponto A e um ponto B. Vamos pegar um exemplozinho aqui para a gente rematar essa aula. Olha só. Um exemplo aqui no plano. Eixo X, eixo Y. Então, vamos pegar um ponto aqui qualquer, tá? Então, esse ponto aqui, vamos dizer que eles têm coordenada 1 para o X, 5 para o Y. Vou chamar isso aqui de ponto A.
E esse outro ponto aqui, ponto B, ele vai ter coordenadas aqui, 4 no x e 3 no y. E eu quero saber qual é essa distância aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Eu quero saber quem é essa distância entre A e B. Quanto vale isso? Bom, como é que eu faço para calcular isso? Bom, você aplica diretamente na fórmula, né? Então, a distância entre A e B vai ser igual a quem? Ao meu XA, perdão, vamos colocar aqui na ordem que eu coloquei primeiro, XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. Tudo isso na raiz quadrada. Agora uma dica aí para você não errar. Uma dicasinha do coração para você não errar. Faz o seguinte, coloca os pontos um do lado do outro que fica fácil de você fazer a conta, tá? Então o primeiro ponto não é o A? Qual é o par ordenado do A? Para o X é quanto? 1. Para o Y é quanto? 5. Então esse é o meu primeiro ponto. E o segundo ponto que você tem é quem? É o ponto B. Para o X, qual é o valor dessa coordenada? É 4. E para o Y? E para o Y é quanto? 3. Então, olha só como fica facilzinho de você aplicar essa fórmulazinha aqui, ó. DAB vai ser igual. Você faz o seguinte, ó. Já que a ordem aqui não importa, então você faz o seguinte, ó. Esse menos esse, ou menos 4, eleva ao quadrado, mais... Lembra que eu falei, né? A posição não importa. Tanto faz você colocar XB menos XA, como XA menos XB. E depois, esse menos esse. Ou seja, o primeiro valor de X menos o segundo valor. E depois, o primeiro valor de Y menos o segundo valor de Y. 5 menos 3. Ao quadrado. Quem é o meu DAB, então? 1 menos 4. Dá menos 3 ao quadrado. 5 menos 3 dá 2 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado dá 9. E 2 ao quadrado dá 4. Moral da história. A distância entre A e B vai ser quanto? 4. 9 mais 4, 13. Raiz de 13. Como raiz de 13 é um número irracional, fica assim mesmo. Não dá para simplificar porque 13 é um número primo, então essa é a distância entre A e B. Professor, e se eu quisesse usar a fórmula bonitinha do jeito que está aqui, daria? Claro que daria a mesma coisa. Seria o quê? O XB. Quem é o XB aqui? Seria esse camarada, é o 4. Se você quiser, então, coloca assim, ó. XB e aqui é o XA. Aí você vem, 4 menos 1. Ao quadrado, e depois o YB, que é esse rapaz aqui, menos o YA, que é esse, 3 menos 5, ao quadrado. E aí você vai ver aqui, 4 menos 1 é 3? É, 3 ao quadrado, 9. 3 menos 5 é menos 2, não é? Só que menos 2 ao quadrado. Então, moral da história, qual é a distância entre A e B? 9, 2 ao quadrado, ou melhor, menos 2 ao quadrado é 4. Raiz de 13. Da mesma forma, 4 mais 9, 13. E aí você viu que tanto faz trocar a ordem dos camaradas. O que você não pode fazer é trocar o valor de x com y. Mas fazer a operação do xa menos xb ou do xb menos xa, quando você levar ao quadrado, dá o mesmo resultado. Beleza, galera? Então essa foi nossa primeira aula aí de introdução de geometria analítica. Falamos sobre distância entre dois pontos. Nos próximos vídeos vamos tratar de questões envolvendo esse tópico. Então fica conosco no nosso canal, se inscreva no nosso projeto, curte o nosso vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, que isso é muito importante para nós. Então fique com Deus, bons estudos e até a próxima.